Queridas irmãs, queridos irmãos, que Jesus, o nosso divino Senhor e Mestre, nos abençoe o trabalho. Boa noite, João. Boa noite a todos os que nos acompanham pelo canal do Facebook do Centro Espírita Alvorecer. Nós vamos dar início ao nosso estudo e ao nosso trabalho lendo uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, Tudo Novo. Lição número 7, e dizendo assim: assim é que, se alguém está em nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. É muito comum observarmos crentes inquietos utilizando recursos sagrados da oração para que se perpetuem situações injustificáveis, não só porque envolvem certas vantagens imediatas para as suas preocupações egoísticas. Semelhante atitude mental constitui resolução muito grave. Cristo ensinou a paciência e a tolerância, mas nunca determinou que seus discípulos estabelecessem acordo com os erros que infelicitam o mundo. Em face dessa decisão, foi à cruz e legou o último testemunho de não violência, mas também de não acomodação com as trevas em que se compraz a maioria das criaturas. Não se engane o crente acerca do caminho que lhe compete. Em Cristo, tudo deve ser renovado. O passado delituoso, as situações de dúvida terão chegado ao fim. As velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova em espírito, onde tudo signifique sadia reconstrução para o futuro eterno. É contrassenso do nome de Jesus para tentar a continuação de antigos erros. Quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, mas sem o íntimo renovado, dirigindo-se ao Mestre como um prisioneiro carregado de cadeias, estejamos certos de que esse irmão pode estar à porta do Cristo, pela sinceridade das intenções. No entanto, não conseguiu ainda a penetração no santuário de seu amor. Então vamos orar, agradecendo a Jesus esses momentos de harmonia e paz, onde a presença dos seus mensageiros de luz se encontra, onde a presença de Jesus está através dos seus mensageiros. Pedimos ao Divino Mestre que nos intua, que nos oriente, que intua o nosso irmão João Luiz, essa noite de trabalho, onde ele nos trará, Senhor, o tema da noite, aquilo que necessitamos ouvir, aquilo que necessitamos aprender. Obrigado, Senhor. Renovar a cada semana a oportunidade de aprendizado, a oportunidade de ouvirmos a Tua palavra para nos transformar nas nossas vidas. Que o Seu amor cubra a humanidade, que a Sua misericórdia nos alcance, Senhor. Nós, ainda espíritos endividados, necessitamos muito do Seu amparo, da Sua luz. Assim, te pedimos, Senhor, pedimos aos amigos espirituais e pedimos a Deus, em primeiro lugar, a licença para podermos iniciar o nosso trabalho da noite com nossos corações agradecidos. Muito obrigado, Senhor, aos meus irmãos. Que Jesus nos abençoe e fortaleça, hoje e sempre, em nome de Deus. Graças a Deus. Muito bom, que página, né? Precisamos lá. Aí que o xizinho da questão. Que dificuldade para uma criatura renovar-se. Não é fácil. Ai, meu Deus.
a luta é grande, né, João? E a gente vê que é preciso de vontade muito grande, né? Jesus se encontra conosco o tempo todo, mas nós ainda com as nossas dificuldades nos afastamos, não vemos, percebemos, mas que nós nos renovemos, renovar o nosso íntimo para deixar, né, nessa nova era, o homem novo nascer em nós. Mas a luta, o desejo da luta, o desejo da relação, o esforço que a gente faz, porque com certeza nós já fazemos esforços por melhorar a nossa conduta, por melhorar, né, a nossa condição cotidiana. Então, isso é muito importante. Mas é preciso a gente ir além. Não só ficar se esforçando toda a vida, mas ultrapassar, né, em desejo essa renovação, ultrapassar as forças que a gente tem. Muitas das vezes, alguns erros que a gente carrega milenares, é preciso a gente pedir a Jesus o apoio e o amparo, porque sozinhos, muitas vezes a gente não consegue, né? E retorna à zona escura do nosso caminho de ontem. Mas a gente precisa caminhar amanhã. E aí que a gente precisa trabalhar muito por nós mesmos. Então, que Jesus nos abençoe esse caminho, nos abençoe essa força que necessitamos, nos ajudando, né, a vencer a nós mesmos. Mas é um prazer ter você aqui, João, né? Lá de Cachoeira Paulista, nos brindando aí com essa palestra. Então vamos lá, queridos amigos, queridos irmãos, queridos Inácio e Cristina, da cidade de Barra do Piraí, do Centro Espírita Alvorecer. Companheiros que já estamos saudosos por reencontrá-los. E agradecidos a Deus a oportunidade que se renova para que nós aqui estejamos, trazendo a palavra espírita, buscando neste encontro fraterno, mesmo que de modo virtual, para que possamos continuar os nossos estudos, falando de Jesus, da doutrina de amor, de caridade, da doutrina espírita. O tema que nos foi oferecido é Profissão de Fé Raciocinada, que está no livro Obras Póstumas, de Allan Kardec. O professor Rivaio, Allan Kardec, desencarnou em 31 de março de 1869. O livro Obras Póstumas foi lançado apenas em 1890. A partir do seu desencarne, muitos escritos seus foram ali achados, reunidos por sua esposa, Amélie Gabrielle Boudet, e a partir de então, ao longo desse tempo, esses escritos foram reunidos, daí o livro chamar-se Obras Póstumas, porque foi lançado após a morte dele, após o seu desencarne. E neste capítulo sobre a profissão de fé raciocinada, ele fala sobre os princípios espíritas, os princípios doutrinários do espiritismo. Eu tive a oportunidade de, em 1979, escrever uma poesia que foi apresentada no FEMPIVAP,
o Festival Espírita de Músicas e Poesias do Vale do Paraíba. E essa poesia chama-se Quem Sou? Conheces-me? E ela faz justamente uma explanação dos princípios doutrinários espíritas. Creio em Deus, pela beleza da paisagem, pelas aves que voam, pelas árvores que frutificam, pelo perfume das flores, pelo ar que se respira, pelo céu, terra e mar. Creio na imortalidade da alma, princípio inteligente em que residem o pensamento, a vontade e o senso moral. A morte destrói o corpo, mas o espírito triunfa e conserva a sua individualidade. Desligado do laço que o prendia à terra, ele possui o corpo etéreo e a condição de espírito errante. Creio na comunicabilidade dos espíritos, porque se a alma ainda se sente ligada a um corpo fluídico, nada será mais lógico do que a sua intervenção no mundo visível. Creio na pluralidade das existências. Como disse Jesus, ninguém verá Deus se não nascer de novo. É a reencarnação, a lei da evolução. Alcançaremos o nosso objetivo não apenas em uma vida. Temos que redimir as faltas que houvermos cometido em outras passagens e procuraremos renascer entre espíritos que nos são simpáticos ou então difíceis, para que possamos suportar com resignação as provas a que nos dispomos passar. Creio na pluralidade dos mundos habitados. Seríamos egoístas se pensássemos que apenas a Terra pudesse ser habitada, e podemos refletir sobre as palavras do Mestre: há muitas moradas na casa de meu Pai. Quem sou? Conheces-me? A minha doutrina foi ditada pelos Espíritos e codificada por Kardec. Sou o Consolador prometido pelo Cristo. Sou o Espiritismo. Desta forma, então, o Espiritismo nos apresenta estes princípios doutrinários, quais sejam a crença em Deus, a crença na imortalidade da alma, a crença na comunicabilidade dos espíritos através do exercício da mediunidade, a crença na pluralidade das existências à reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. E é justamente, então, neste capítulo, Profissão de Fé Raciocinada, Racional, de Allan Kardec, que ele vem falar sobre esses princípios de doutrina, inicialmente sobre Deus, né? Deus que, na questão número 1 do Livro dos Espíritos, quando foi perguntado aos espíritos que é Deus, os espíritos responderam: Deus é a inteligência suprema e a causa primária ou primeira de todas as coisas. E Kardec não faz aqui também uma apresentação dos atributos de Deus, né? Um Deus único, imaterial, um Deus eterno, um Deus, portanto, imutável, imaterial, imutável, um Deus onisciente, onipresente, onipotente, justo, misericordioso e bom. E fala justamente, então, de que todos esses atributos de Deus são ao infinito. Porque se um deles apenas faltasse alguma coisa, ele deixaria de ser Deus. E Deus, sendo então eterno, ele é o criador de tudo e antes dele não havia nada. Se Deus não fosse eterno, teria surgido do nada ou teria sido criado por alguém. Neste caso, este que o houvesse criado seria então o Deus. Mas Deus, apresentado por Jesus como Pai, um Pai de amor, um Pai de misericórdia, na palavra do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, iniciando o Pai Nosso que estais nos céus.
Deus que está conosco todos os dias, todas as horas, na verdade, nunca nos deixa, somos criações dele. A Bíblia diz que Deus habita em nós. Deus habita em vós. Vós sois o templo de Deus. E tanto quanto nós vamos nos aproximando da presença de Deus em nós, ou vamos permitindo, através de uma conexão dos nossos espíritos com o nosso Pai, a conexão ou a ligação da criatura com o Criador, do Filho com o Pai, nós vamos então sentindo Deus em nós. No livro Parnaso de Além-Túmulo, psicografia de Francisco Cândido Xavier, na verdade, o primeiro livro psicografado por Chico Xavier, em 1927, num dos poemas de Castro Alves, ali colocados pelo Chico e psicografado por ele, na verdade o poema ou a poesia Marchemos, justamente Castro Alves inicia assim: a mistérios peregrinos, no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Lançados por Deus à vida, Deus tendo nos criado pelo amor e para o amor, para a vitória, nos lançando do estado de espírito simples e ignorantes para atingirmos um dia a perfeição e um estado de felicidade eterna, lançados então nas encarnações, que na linguagem hindu, chamada Sansara, é a roda sucessiva das encarnações. Então Deus, Pai, justo, misericordioso, bom, onipresente porque está em todo e qualquer lugar, onisciente porque tudo sabe, tudo conhece, e os nossos pensamentos, as nossas lágrimas, o nosso choro, a nossa alegria, as nossas recordações, tudo faz parte do conhecimento de Deus. Onipotente porque é a única força, a total força, a força maior, não há força maior do que a força de Deus, e é a quem justamente recorremos nas nossas preces, nas nossas orações, este Deus que habita em nós, este Deus que nós estamos aprendendo um tanto mais a conhecê-lo e a conhecer a sua vontade, Jesus, um espírito de escola, um espírito evoluído, um espírito perfeito, filho de Deus, filho do homem, o doce Rabone da Galileia, disse-nos: eu e o Pai somos um. Então, o conhecimento da vontade de Deus, mas a nós muitas coisas ainda nos soam como mistério, como segredo, dado o nosso estágio evolutivo, a nossa condição espiritual. Nós nos perdemos muitas vezes em coisas da própria matéria, das nossas necessidades de sobrevivência, e nos deixamos envolver por estas situações cotidianas, corriqueiras, e nem sempre avançamos no conhecimento, na pesquisa, nas coisas do Espírito e, naturalmente, na busca de Deus, a não ser nos momentos em que precisamos deste Deus, e então todos dizemos: ó Deus, ó meu Pai, buscando Deus, que já nos ouve, que antes de nós chamarmos pelo seu nome, ele já sabia que nós o buscaríamos, porque conhece as nossas dores, as nossas lamentações, as nossas lamúrias, os nossos estados de carência. Então, Kardec apresenta, deste Deus eterno, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, dentre os seus atributos, este ser maior, o nosso Pai, que nos acolhe, que cuida de nós, que nos criou, e a quem nós recorremos como um Pai de amor e um Pai de bondade. E Kardec fala sobre a alma, Daí nós temos apresentado nesta poesia o primeiro princípio, Deus, e também a imortalidade, A imortalidade da alma, Creio, a imortalidade da alma, princípio inteligente em que residem o pensamento, a vontade e o senso moral.
O Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, nós encontramos um item ali colocado por Kardec: Sócrates e Platão, precursores das ideias cristãs e do Espiritismo. E um dos preceitos socráticos é justamente este: se a alma é imortal, é lógico viver-se com vistas à eternidade. Então, a alma é princípio inteligente, criada por Deus, e nós entendemos alma, no sentido espírita, como espírito encarnado. Somos espíritos imortais, e somos chamados, então, de almas quando estamos encarnados na Terra. Assim, Kardec fez a distinção, e logo na introdução do Livro dos Espíritos, ele faz esta explicação de que nós somos espíritos imortais, criados por Deus, espíritos simples e ignorantes, mas dotados de perfectibilidade. Deus tendo, então, embutido em nós todas as potencialidades, e essas potencialidades sendo despertas, desenvolvidas e crescendo, germinando dentro de nós, conforme o nosso aprendizado, conforme o nosso amadurecimento espiritual. Amadurecimento esse espiritual, que depende também da nossa própria vivência, do nosso modo de ser, de conviver, da dinâmica dos nossos pensamentos, da maneira como nós povoamos o nosso pensamento, a nossa condição pensante, o uso da nossa própria criatividade, o conhecimento, a inteligência, mas também os nossos sentimentos. Tudo isso vai promovendo a maturidade do espírito, que, lançado nas encarnações, faz então as suas idas e vindas do plano espiritual, onde temos a vida verdadeira, a vida real, que é a vida do espírito, e o mergulho na carne, durante a nossa trajetória terrena, entre o nascimento e a morte, entre o nosso reencarne e desencarne, entre o berço e o túmulo. Então, a experiência reencarnatória, a nossa passagem pela Terra, embora transitória, mas nos dando a possibilidade de construirmos os nossos caminhos mediante este nosso amadurecimento. Então, Deus, nosso Pai, nos tendo criado para o amor, para a vitória, para a felicidade, embutiu em nós estas potencialidades, e elas vão sendo despertas, desenvolvidas conforme o nosso amadurecimento. Esta alma que é imortal. Eu me lembro aqui de uma canção do nosso companheiro Paulo Barbosa, aqui de Cachoeira Paulista, e, se me permitem, ela é uma canção que fala justamente disso. Basta só sentir, não é preciso mais tocar para crer, que a incerteza de então se desfez no tempo e na luz da razão. Eu agora entendo que me visto num corpo, mas no espírito eterno eu sei que sou. Faz-me um bem dizer que agora conheço Jesus. Jesus, considerado a segunda revelação, sendo Moisés a primeira revelação, e o Espiritismo, consolador prometido pelo Cristo, para fazer com que nós entendêssemos a mensagem do Cristo, e reunindo toda a lei e os profetas, desde o Antigo Testamento, quando Jesus trouxe, então, um processo de iluminação, para que as coisas ficassem um tanto mais claras, mas ainda assim, àquela época, os homens não tendo condições de uma compreensão total, viria então o Consolador prometido pelo Cristo, dizendo que este Consolador nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar ou relembrar aquilo que o próprio Cristo já havia nos dito. Então, nós estamos falando desta alma, que tem a sua própria historiografia espiritual. Nós somos o nosso próprio arquivo. Deus nos criou-nos com essas potencialidades, e nós temos, então, a nossa historiografia espiritual. Somos herdeiros de nós mesmos.
e, na verdade, construtores dos nossos destinos. Daí sermos também vítimas de nós mesmos. Então, esta alma que se lança na encarnação, na reencarnação, passa pelas variadas circunstâncias da sua existência e retorna ao plano espiritual, na erraticidade. O que é a erraticidade? É o estado em que o espírito está como espírito errante, não porque erra, mas porque está entre uma encarnação e outra. A chegada no plano espiritual de uma reencarnação e a sua preparação para o próximo mergulho na carne, para a sua próxima vinda à Terra, né? E durante este período em que está na pátria espiritual, conservando a sua individualidade, conservando a sua história, relembrando, né, recordando da sua passagem pela Terra, fazendo uma avaliação dos seus ganhos, das suas perdas, dos seus malogros, dos seus tropeços. Esta é a dinâmica da própria justiça divina, quando Deus nos criou e nos deu o livre-arbítrio, tornando-nos, então, cada um de nós responsáveis por este livre agir, por este livre pensar, por este livre determinar. Né? Vejamos a beleza, então, da justiça divina e deste Deus misericordioso que nos concedeu a vida, nos dando o livre-arbítrio, a condição do agir, do livre agir, mas, diante da lei do mérito, do a cada um segundo suas obras, a nossa responsabilidade mediante as nossas escolhas, as nossas opções. E aí somos responsáveis pelos nossos pensamentos, somos responsáveis pelas nossas falas, pelo nosso olhar, pela nossa escuta, somos responsáveis pelas nossas percepções, pelas energias que emitimos, somos responsáveis pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, né? E pelos nossos comportamentos, efetivamente pelas nossas atitudes diuturnas, cotidianas. E este espírito, então, a alma, né, quando retorna ao plano espiritual, mantém-se lá nesta avaliação e, ao mesmo tempo, na participação de reuniões, de assembleias para um novo aprendizado, visando este novo mergulho na carne, esta nova retomada, né, para tentar refazer-se de outrora, dos descaminhos do passado, né, dos atalhos que tomou e que agora buscará, a partir da sua própria decisão, né, firme, segura, o caminho real que o poderá levar a esse estágio de felicidade. Então, todos passamos por estas situações, por essas circunstâncias transitórias, terrenas, e retornamos ao plano espiritual, fazemos a nossa avaliação, mas com a necessidade de uma nova encarnação, voltamos à Terra, né, para nos refazermos no caminho, nos reconciliarmos com os nossos adversários, para fazermos novas escolhas. Muitas vezes caímos novamente, passamos por novas experiências e temos um contato com o plano espiritual. No Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem a Allan Kardec, quando ele perguntou se os Espíritos influenciam as nossas vidas, e os Espíritos responderam que os Espíritos influenciam as nossas vidas muito mais do que nós imaginamos, e que na grande maioria das vezes são eles que nos dirigem. Os Espíritos estão à nossa volta, desde o nosso anjo protetor, o nosso guia, amigo, né? Os nossos espíritos protetores, os nossos anjos de guarda, os nossos intercessores, nossos entes queridos, tanto quanto aqueles que foram nossos inimigos. Então, constantemente nós temos este contato, daí a chamada comunicação dos espíritos, ou comunicabilidade com os espíritos, porque se nós conservamos a nossa individualidade ao partirmos da Terra, mantemos a nossa história, as nossas recordações, os espíritos que aqui ficam, reencarnados, nossos parentes, nossos entes queridos, em nos lembrando de nós, né, em se recordando de cada um de nós, tanto quando nós recordamos os nossos entes queridos hoje, nós estabelecemos este contato pelo pensamento, pela emoção, e muitas vezes somos acariciados, acarinhados por esses nossos parentes e amigos que já se foram para a pátria espiritual, mas continuam mais vivos do que nunca. Né? Mais
um motivo, né, para que nós entendamos esta bondade de Deus, o seu amor, né, o amor de Deus por nós, em nos criando, nos fazendo viver, amar, aprendendo a amar, para que não ficássemos depois, né, como não vamos ficar separados uns dos outros, mas mantendo os laços de amor, os laços de fraternidade, a sintonia, né, diante das simpatias que vamos desenvolvendo. Naturalmente, somos diferentes uns dos outros, temos ainda algumas antipatias, né, aqueles com os quais ainda não nos afinamos muito, mas temos todas as chances, todas as oportunidades. Aí Jesus ter dito, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Então, essa é a chance também que nós temos enquanto almas, né, espíritos reencarnados, de acertarmos o nosso passo nessa trajetória em relação ao outro, na convivência humana. Então, a experiência na Terra, ela é valiosíssima, né? Então, a criação de Deus, o Criador de todas as coisas, em nos criando princípios inteligentes e nos dando no planeta Terra, né, que nós vivemos hoje, com as experiências que vivemos, do primitivismo aos dias de hoje, né, e neste momento hoje tecnológico, tanto quanto o momento psicológico, temos o avanço da ciência, mas ainda convivemos com várias situações que nos penalizam, por assim dizer, que nos assustam, nos amedrontam, né? Passamos hoje por um processo pandêmico, mortes coletivas de conhecidos nossos, de pessoas muito próximas, dos variados países do mundo inteiro. Isso, como este vírus e outros que já existiram na história da humanidade, em variados momentos marcados, né, de transformação da humanidade, nós vivemos agora mais este momento que nos convida à reflexão, né? Então, Deus naturalmente nos criou, e nos criou imortais, né, para que nós vivêssemos sempre como vamos viver, criados por Deus. Um dia jamais deixaremos de existir. No livro Recados no Além, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, numa das páginas, num dos capítulos, ele coloca o discípulo perguntando ao seu mestre, a morte existe? E o mestre respondeu, não, a morte não existe, a vida é uma criação imortal de Deus. Mas após breve pausa, o discípulo reiterou a pergunta, então a morte não existe? E desta feita, o mestre respondeu, sim, a morte existe num certo sentido que nos cabe aceitar. A criatura que deixa de amar começa logo a morrer. Então, na verdade, nós sairemos da morte quantas vezes forem necessárias. Jamais conseguiremos sair da vida. Mas, mediante algumas escolhas nossas, algumas opções, alguns descaminhos da vida, é como que, filosoficamente, nós estivéssemos provocando alguns tipos de morte, que não esta morte biológica, quando cessa a vida no corpo físico, o espírito retorna à pátria espiritual. Mas a morte do entusiasmo, a morte da alegria, a morte psicológica, a morte emocional, né? Quando nós nos sentimos ou nos colocamos como devotados, né? E vamos sempre nos deixando levar pelas situações materiais. Joana de Ângeles, inclusive, na sua linha psicológica transpessoal, fala desta moral materializada ou da materialidade moral, né? Quando nós nos deixamos levar simplesmente pelas coisas materiais. Me lembro aqui que no desencarne de Allan Kardec, em 31 de março de 1869, o Jornal de Paris, num texto do senhor Paget de Noyer, e no texto nós encontramos a seguinte expressão, já não é mais o sepulcro de um homem, é a pedra tumular, enchendo imenso vazio que o materialismo cavara aos nossos pés e sobre o qual o espiritismo esparge as flores da esperança. Então, seres imortais, criados por Deus para a vitória, para a felicidade, a verdadeira vida é a vida espírita, é a vida espiritual, mas temos esta vida terrena, a reencarnação, que também não podemos nos descuidar dela. É o próprio Emmanuel, né, que num contraponto, inclusive, da expressão socrática, é claro que concordando, mas fazendo um contraponto, diz assim, é muito bom que se vislumbre as estrelas,
mas não podemos descuidar dos sinais de trânsito. Então, temos os olhos voltados à eternidade, porque somos espíritos imortais, mas não podendo descuidar dos sinais de trânsito. A nossa vida horizontalizada na Terra, onde nós temos costumes sociais, maneiras, modos de ser e de conviver, e que vão nos trazendo, né, cada um de nós, mediante as nossas próprias escolhas, atitudes, a nossa configuração pessoal, personalística, né, os nossos próprios atributos, ou esta nossa individualidade, que vai sendo marcada pelas virtudes ou ainda pelos defeitos, marcada pelas sombras ou já pela luz. E nós vivemos este estado interno, este estado interior. A alma se debate ainda, né, na chamada dualidade existencial, a escolha do certo e do errado, do bem e do mal, da guerra e da paz, da sombra e da luz. Mas Deus, este nosso Pai maravilhoso, criou-nos então e os mundos, né, onde nós peregrinamos. E na escala dos mundos, a Terra hoje se encaminha para um mundo de regeneração, e os mundos vão desde os mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos felizes, ditosos, né? Os mundos superiores. E nós, então, vamos peregrinando por estes mundos, e é interessante falar disto, porque no livro O Pensamento de Emmanuel, de Martins Peralva, um capítulo que ele fala sobre a pluralidade dos mundos habitados, ele nos dá uma forma de entender estes mundos habitados, ou, na verdade, 3 formas de nós entendermos esses mundos habitados. Fala sobre os mundos habitados, planetas, os mundos em que os espíritos peregrinam por eles, reencarnando nesses mundos, né, diante desta classificação que vai desde os mundos primitivos até os mundos superiores, felizes, né, ditosos. E os mundos que eles chamam de moradas espirituais, quando estamos nós desencarnados, né, na erraticidade entre uma encarnação e outra, essas moradas espirituais, né, ou os espíritos que não se reencarnando mais, ou antes de reencarnarem, se permanecem nessas moradas espirituais. Temos, como é muito conhecida, né, o próprio Nosso Lar, né, que André Luiz trouxe através da psicografia de Chico Xavier, o livro Nosso Lar, e que até tem um filme que muitos assistiram, e é uma morada espiritual, né, uma colônia espiritual. E Martins Peralva ainda fala, interpretando o pensamento de Emmanuel, sobre as moradas espirituais do próprio coração, né? As moradas do nosso coração, onde cada um de nós é um mundo em si mesmo. O que estamos colocando nesta nossa morada espiritual? Almas que somos, espíritos imortais que somos, criados por Deus para a felicidade, como estamos trabalhando os nossos pensamentos, né? As nossas dúvidas, inquietações, os nossos jeitos, trejeitos, modos de ser, né? Qual é a avaliação que temos feito, conforme nos ensinou Santo Agostinho, a respeito de fazermos uma avaliação à noite, antes de dormir, de como foi o nosso dia, né? Quais foram as nossas palavras, os nossos atos, os nossos pensamentos, e fazendo essa avaliação por um dia, à noite fica mais fácil lembrar daquilo que a gente fez então durante o dia, de como nós vivenciamos. Esta é a peregrinação, né, dos espíritos. Inclusive, neste texto, Kardec diz que os espíritos são os agentes do poder divino, porque Deus nos criou e embutiu em nós essas potencialidades, e nós vamos nos tornando co-criadores com o Pai, né? Então, Kardec chama aqui de agentes do poder divino, que constituem a força inteligente da natureza e concorrem para a realização das relações do Criador, no intuito de manter-se a harmonia geral do universo e das leis imutáveis da criação. Olha só a importância, então, que temos nós, por assim dizermos, né? Filhos de Deus, filhos e filhas de Deus, irmãos em Cristo, irmãos de Jesus,
agentes do poder divino, construtores dos nossos destinos, co-criadores com o Pai. Então, mediante o nosso crescimento, mediante o nosso desenvolvimento, mediante o nosso aparelhamento, não só cerebral, enquanto cérebro, constituição física, mas o aparelhamento mental, né? Quando nós conhecemos, quando nós vamos em busca, quando nós pesquisamos aquilo que possa nos trazer conteúdos mais positivos, mais preciosos, e não nos perdemos ou nos deixamos perder por coisas do dia a dia, né? Coisas pequenas. Hoje, neste mundo virtual, das redes virtuais, o quanto este processo é convidativo, né? Para que as pessoas recebam mensagens, passem essas mensagens, repliquem essas mensagens, muitas vezes mensagens que têm conteúdos perniciosos, né? Balelas, coisas menores, gracejos, simples gracejos, que não nos vão trazer um conteúdo mais positivo para o crescimento da alma. Então, esta é uma escolha, uma decisão firme, né? Que o Espírito, que cada um de nós passa a ter conforme amadurece. Então, esse é um processo do amadurecimento e do desapego. Nós vamos amadurecendo e vamos nos desapegando, e vamos amadurecendo. E o Espiritismo nos traz este conforto, antes de tudo, o esclarecimento que nos conforta e consola, e este esclarecimento vai, então, nos libertando, né? Consciencialmente, e nós passamos a dar valor para aquilo que realmente é real e não mais ilusório, né? Para aquilo que será para nós permanente e não só transitório. E vamos dando, então, importância muito mais ao ser do que ao ter. Então, estas são permutas, né, que Joana de Ângeles, nessa linha psicológica transpessoal, fala dessas permutas interessantes e importantes, né? Fazemos a permuta do ter pelo ser, do ilusório pelo real e do transitório ou passageiro pelo permanente. E aí, quando nós vamos descobrindo o que verdadeiramente na vida passa a ser necessário, não só necessário, mas importante. Importante, necessário e essencial. E sendo necessário, importante e essencial, passa a ser prioritário. E nós vamos estabelecendo as nossas novas prioridades, né? As prioridades humanas, as prioridades do espírito, deste ser imortal, criado por Deus, e que constitui na sua viagem, na sua empreitada, a sua própria construção, a construção de si mesmo. Então, essas prioridades, claro que quando nós estudamos a pirâmide de Maslow, nós vemos lá na base dessa pirâmide as necessidades primárias ou primeiras, que são as necessidades de sobrevivência humana, até porque nós estamos temporariamente habitando um corpo físico. O espírito está se valendo deste corpo físico como uma ferramenta de trabalho, como um instrumento de trabalho para viver na Terra. E aí nós temos necessidades corporais e precisamos cuidar deste corpo, conforme diz o próprio Evangelho, né? Cuidar do corpo e do espírito. Cuidar do corpo para que ele se mantenha saudável e tenha condições de continuar exercendo na Terra o seu papel, o seu trabalho, né? Jesus nos disse: meu Pai trabalha até hoje, e eu também. Um trabalho que não é só o uso, né, com o uso das forças físicas, mas o trabalho também intelectual, o trabalho emocional. Este momento que estamos tendo aqui é um momento de trabalho, em que nos reunimos, né, nos conectamos, embora virtualmente, mas desenvolvemos o trabalho do estudo, mas também das vibrações, das nossas preces, dos nossos cânticos, né? Tudo isso é bastante importante na vida deste espírito, então, que é um agente do poder divino. E aí Kardec disse que o aperfeiçoamento do espírito é fruto do seu trabalho. Ele o alcança na razão da atividade e boa vontade que emprega para a aquisição
das qualidades que lhe faltam. Vamos repetir. O aperfeiçoamento do espírito é fruto do seu trabalho. Ele o alcança na razão da atividade e boa vontade que emprega para a aquisição das qualidades que lhe faltam. Nós somos seres inacabados, né? Estamos nos construindo. Algumas coisas estão por fazer. Então, naturalmente, nos faltam ainda algumas qualidades. E nós, que bem nos conhecemos, embora não profundamente, né? Em total profundidade, mas através dos nossos atos, dos pensamentos que temos, das falas que fazemos, nós nos conhecemos. Sabemos onde o nosso sapato aperta. Sabemos onde o nosso calo dói, né? Nós sabemos quais são os nossos pontos nevrálgicos, os chamados nós da alma. Então, as qualidades que nos faltam. Este é o nosso trabalho. Passamos pela Terra, trabalhamos sim aqui, porque diante das necessidades de sobrevivência, das necessidades de sociedade, sociais, familiares, vivemos em família, temos o nosso trabalho profissional, né? As nossas relações com o nosso próximo, com a vizinhança, uma relação social mais estendida, temos os núcleos citadinos, né? Os variados órgãos e recursos hoje comunitários para que nós exerçamos os nossos papéis de cidadãos no mundo, né? Na sociedade, mas este aperfeiçoamento do espírito, ele vem também deste trabalho do uso da inteligência, né? Trabalho intelectual, mas não só da inteligência intelectiva, mas também da inteligência emocional, da inteligência espiritual, e diz aqui Kardec, na razão da nossa própria boa vontade, a boa vontade que empregamos, né? Boa vontade, esforço e perseverança. Então, nós precisamos nos encher de boa vontade, não só de boa vontade, mas de esforço. Essa nossa atividade laboral, este nosso trabalho cotidiano, desde as primeiras horas do dia, após o momento do sono, que despertamos, né? Temos um dia todo pela frente para buscarmos essas qualidades que nos faltam. Este é exercício do Espírito, e nós estamos agora neste tempo importante para isso, colocados num processo de isolamento, distanciamento social, convivendo, né, com o vírus da Covid-19, assistindo os dramas que temos assistido, mas sabedores de que tudo passa, de que Deus está no comando, mas que há um motivo para que nós estejamos passando por isso, e esta é uma avaliação importante a se fazer, né? O autocuidado, o cuidado, então, com o nosso pensamento, com a nossa fala, com as nossas emoções, com o nosso jeito de olhar, com aquilo que nós ouvimos do outro, com a interpretação que fazemos. Então, este capítulo sobre a profissão de fé racional, ele nos leva a entender tudo isso. E aí continua Kardec: uma vez que o espírito adquire alguma coisa de bom e se despoja de algo de mal, em cada existência corpórea, segue-se que ao fim de certo número de encarnações se encontra depurado e chega ao estado de espírito puro, né? Os mundos puros. Demora um pouco, né? Diz uma amiga minha, nós estamos conversando um pouco sobre isso, essa é a nossa escalada, mas ainda demora, né? Nós ainda estamos travando esta batalha, como diz Joana de Anjos, com a materialidade moral, a moral materializada, né? Nós ainda temos algumas dúvidas e inquietações, nos vemos às vezes desprovidos até de fé, e este convite do momento atual é um convite à fé, para que nos fortaleçamos, né, na nossa fé, nos conceitos que temos, na fé que professamos, naquilo que acreditamos. Então, acreditamos na vida imortal, num Deus justo, misericordioso, bom, né? Acreditamos que a vida é incessante, de que ela não para, de que jamais acaba, que nós somos artífices deste tempo e que estamos tendo todas as condições de desenvolvermos este trabalho. E aí vamos nos despojando daquelas situações que nos incomodam, né, daquilo que temos ainda de mal, e vamos tentando nos preencher com aquilo que agora passa a ser bom, né, a partir da nossa escolha pelo bom, pelo certo, né, pelo mais feliz, por aquilo que seja realmente proveitoso para a alma.
e não simplesmente aquilo que nos tem uma vantagem terrena, que é passageira, transitória, mas que não nos dará, do outro lado da vida, uma consciência mais tranquila. Quando os espíritos responderam a Allan Kardec, quando ele lhes perguntou a respeito da felicidade, né, do que consiste a felicidade, e uma felicidade que nós podemos alcançar na Terra, em que consiste essa felicidade? E os espíritos responderam que no sentido material, né, no sentido material, é a posse do necessário, ter para viver, para conviver, para estar no mundo. Então, dos mecanismos de sobrevivência, ser feliz ou estar feliz, no sentido material, é a posse do necessário para vivermos na Terra, para termos esta passagem por aqui. E no sentido moral, né, a fé no futuro e a consciência tranquila. Então, tendo a consciência tranquila, mediante os deveres cumpridos, mediante agora o que já sabemos e que já conhecemos, e daí fazendo as melhores escolhas, o que nos dará essa consciência tranquila e um retorno mais feliz ao plano espiritual após a nossa partida daqui da Terra, né? E a fé no futuro, né? Acreditarmos que estamos em processo de crescimento. Essas coisas que estão passando, como muitas coisas já passaram na história da humanidade, são justamente para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, né? Então, exercer esta profissão de fé racional é entender que Deus, na sua justiça, na sua misericórdia, nos criou para essa felicidade, dotou-nos do livre-arbítrio, do livre determinar. Então, nós temos o tempo como recurso, inclusive o tempo, né, como recurso valioso. Os dias, as noites, as horas, os segundos, os minutos, os meses. Não sabemos quanto tempo estamos na Terra, porque o desencarne vem para alguns um pouco mais cedo, até mesmo no período da infância, para outros mais tarde. Daí entendemos que a reencarnação é o que justifica, né, e explica justamente essas partidas daqueles que vêm e que voltam mais cedo ao plano espiritual, mesmo que ainda crianças, né, as necessidades de cada um, as suas histórias pregressas, trazendo a determinação daquilo que deve ocorrer hoje, mas, através da nossa livre escolha, nós podemos estar traçando novos rumos, uma nova rota, né? Uma rota mais segura. E aí, diz aqui ainda Allan Kardec, quase ao final desse texto, né? Do trecho. No intervalo das existências corporais, o espírito fica errante e vive a vida espiritual. Então, é justamente naquele momento, quando desencarnamos, é que vamos fazer esta reavaliação para continuarmos a vida que é incessante. E Kardec aqui chamou, então, de profissão de fé racional, é o entendimento desses princípios doutrinários espíritas, desde a compreensão de Deus como nosso Pai de amor e de misericórdia, a imortalidade da alma que sobrevive à morte do corpo, pré-existe a vida no corpo físico desta encarnação, aqui sobrevive utilizando o corpo físico e sobrevive após a morte desse corpo físico, quando se faz o decesso do corpo à mãe natureza e para a continuidade da vida na formação de novos seres orgânicos e inorgânicos. O amor do Pai que nos permite estar envolvidos pelos amigos espirituais, pelos entes queridos que, embora desencarnados, nos visitam pelo campo da mente, às vezes no campo do sono e do sonho, né? Durante o momento em que, semi-libertos do corpo físico, nós mantemos contato com esses nossos entes queridos, mas de quando em quando sentimos também o bafejo suave de um beijo caricioso, de mãos que se entrelaçam às nossas, de um abraço festivo no convívio fraternal com esses nossos entes queridos que estão mais vivos do que nunca. E a reencarnação nos dando, então, como diz Emmanuel, a chance do recomeço. E a nossa peregrinação pelos mundos habitados nos fazem desenvolver as nossas potencialidades, o nosso crescimento, o nosso progresso, buscando estágios futuros de felicidade nos alvos maiores, mais positivos que todos buscamos hoje. Então, nós estamos cada vez mais nos encaminhando para este entendimento acerca da vida que não cessa,
da vida que continua, deste Deus Pai que está conosco todos os dias e desta oportunidade que estamos tendo nesta atual reencarnação de desenvolvermos esta profissão de fé racional, de conhecermos na doutrina espírita estes princípios doutrinários, libertadores consciencialmente, que nos dão uma melhor visão, que nos ampliam a maneira de compreender a vida e nos fazem, a partir de então, termos melhores escolhas, escolhas mais felizes e buscando cada vez mais a felicidade, que é muito mais interna do que externamente nós a buscamos. Né? Que Deus nos ampare, que Deus nos proteja, nos envolva e que façamos desses princípios doutrinários a nossa profissão de fé. Aquilo que conhecemos, agora sentimos e passaremos então a nos comportar mediante o que conhecemos e mediante o que sentimos. E isto nos trazendo esta consciência tranquila e nos fazendo manter a chama da fé no futuro, de dias melhores que virão e que estão sendo construídos nos dias de hoje. Encontrei nesta vida alma boa e querida, doce canto da natureza, mostrando sua beleza que há muito já se faz. Noites gloriosas vivi, pensando no reencontro de espíritos afastados, pela ilusão maltratados, cenas que eu mesmo vivi. Suave melodia a perpassar nos meus ouvidos, contando em tom sereno as páginas de outrora de alguém que foi-se embora para nunca mais voltar. Porém, hoje eu vejo que está de volta o meu amor, alento para minha dor, ombro que se fez carne na razão da existência, perdido um dia no espaço, mas no caminho do próprio passo, ressurge vitorioso no campo renovador. E agora eu reconheço, atrás dos seus olhos brilhantes, lindas contas como antes, dois rubis da lealdade, guardados pela saudade no profundo e azul do mar. E as faces cristalinas, tangidas pela tristeza, são como pérolas finas cultivadas nas grandes minas, no mais belo e pomposo altar. Faces que um dia beijei, no mais puro sentimento, e onde mesmo eu vi rolar as lágrimas doridas, de tanto que sofridas, levadas ao desalento no mais triste chorar. E estas mãos que eu seguro, neste tempo do futuro, são instrumentos plangentes, tocados em harmonia, em notas de sinfonia, em noites de luar. Mãos que acaricio, mãos que toco com fervor, lindas harpas da bondade, por toda a eternidade, hão de trabalhar no amor. Assim tenho agradecido ao amigo e divino Pai, pela oportunidade, permitindo o reencontro de sublime afinidade, que até me faz chorar. E aos céus canto bem alto, até minha voz alcançar as paragens consoladoras de almas trabalhadoras dedicadas ao Senhor. Afinal, eu encontrei aquele que muito amei, meu filho, meu doce amor. Muita paz. João, você pode fazer a prece de encerramento? Sim. Oremos, queridos irmãos. Deus, Pai de amor e de bondade, Jesus, Mestre, amigo e Senhor, queridos amigos espirituais que nos sustentam em todos os momentos das nossas vidas. Nós agradecemos por esta oportunidade aqui estarmos juntos, levando a mensagem consoladora e confortadora do Espiritismo. Rogamos, Senhor, pelos nossos irmãos do caminho, em particular pelos que mais precisam nesta hora grave, porque passa o planeta. Que as tuas bênçãos recaiam sobre aqueles que choram, pelos que estão tristes, desiludidos e desencantados. Ajuda o Senhor a cada um deles, tanto quanto também precisamos da sua ajuda, Senhor, para mantermos a fé viva em nossos corações e prosseguirmos adiante em nossos caminhos. Que a tua paz seja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.